Olá pessoal, está começando mais um Na Redação e nós vamos falar sobre os riscos do uso indiscriminado de anticoncepcionais. Mas eu não estou sozinha aqui. Para falar com a gente sobre esse assunto, nós convidamos a ginecologista Gianine Trindade, que é professora de ginecologia e obstetrícia da Universidade de Pernambuco. Gianine, muito obrigada por aceitar o nosso convite. De nada, é sempre um prazer fazer esclarecimentos. Então vamos começar. Um dos riscos mais conhecidos e mais temidos de quem usa os anticoncepcionais combinados é a trombose. Esse risco, ele realmente existe? Existe sim, Juliana. Antigamente, com os anticoncepcionais combinados que tinham uma dose de estrógeno muito alta, ele era bastante alto. Hoje ele é mais reduzido, mas ainda existe. A gente chama anticoncepcional combinado aquele que tem o estrógeno e a progesterona, porque existem outros anticoncepcionais que não usam dois hormônios, então não são combinados e não aumentam o risco de trombose. Existe algum exame, alguma coisa antes de começar o método contraceptivo que possa detectar o risco de trombose na mulher? Bom, o risco de trombose às vezes é um risco genético, então os exames que fazem a pesquisa desse risco genético são inúmeros, são muitos e são bastante caros. E os estudos mostraram que não existe nenhuma utilidade em você fazer de maneira geral em todas as mulheres esses exames antes de prescrever. O mais importante é você fazer um histórico familiar, ver o contexto daquela mulher, histórico, para poder passar um anticoncepcional e ver que tipo ela vai usar, se é oral, se não é oral, se é combinado, se não é combinado e assim decidir. Então não se deve usar, por exemplo, o anticoncepcional de uma amiga, que uma amiga ou que uma irmã usa. Cada pessoa é uma pessoa com todo o seu histórico, com todo o seu contexto médico. E as mulheres que se utilizam do anel, do DIU e do adesivo anticoncepcional contraceptivo, no caso, elas também fazem parte dessa zona de risco? Veja mesmo, tanto o anel quanto o adesivo, aqui vocês têm um adesivo, a gente usa uma vez por semana e troca, e o anel que você coloca na vagina uma vez por mês, eles têm estrógeno e progesterona. Os métodos injetáveis, alguns têm estrógeno e progesterona, outros só têm progesterona. Então, esses também trazem um risco de tromboembolismo. Agora, quando se usa um método só com progesterona, como é o caso do implante que se coloca aqui no braço, ou do DIU, de levonorgestrel, que é um DIU que dura 5 anos, e se coloca dentro do útero, o risco não aumenta. E quando se usa pílula não combinada, essa pílula contínua que só tem o hormônio, o risco também não aumenta. E tem injetáveis com estrógeno e sem estrógeno. Os sem estrógenos não aumentam, e os com estrógenos aumentam. E a gente ainda tem os métodos que não usam hormônio nenhum, como é o caso do DIU de cobre, que dura 10 anos em média, e o caso das camisinhas, a masculina, que todo mundo conhece, e a feminina, que é essa daqui, e que é uma camisinha que tem a proteção anticoncepcional, mas também protege de doenças sexualmente transmissíveis que nenhum método vai proteger. Contudo, a proteção anticoncepcional da camisinha não é tão alta. Então é preciso combinar as duas coisas para se proteger de doença e de gravidez. Muitas internautas mandaram mensagem para nossa página do Facebook reclamando que, após o uso contínuo dos anticoncepcionais, elas apresentaram dores de cabeça e dores na panturrilha. Isso é algum sinal de que ela está sofrendo com alguma trombose ou algum outro problema relacionado ao anticoncepcional? Bom, veja mesmo, Juliana, com relação aos anticoncepcionais, se ela está usando um contínuo e a enxaqueca é aquela com aura, que vem com náuseas, que vem com distúrbios de visão, então pode ser uma coisa importante. Então, nesse caso, ela fala com o médico e ele vai trocar por um método não combinado, um que use só progesterona ou um método sem hormônio. No caso da dor na panturrilha em si não é, mas se a pessoa tiver com dor numa panturrilha, se for principalmente após uma viagem ou após uma imobilização prolongada e ela usa uma pílula combinada ou um método combinado, então isso pode ser um sinal se a dor for aguda. Outra mensagem que a gente recebeu falava de uma senhora que ela passou a vida toda tomando anticoncepcional e agora ela estava na menopausa e parou o tratamento. Então ela queria saber se por ter passado a vida toda tomando esse tipo de medicação, se ela também está na zona de risco. Veja mesmo, é provado que o risco de ter um tromboembolismo com o uso de anticoncepcionais combinados é maior no primeiro ano do uso. Então, aquela pessoa que usa há muito tempo é mais difícil ter do que uma pessoa que está no início usando. Então, se ela está na menopausa, perto da menopausa, não significa que ela não ovule e não tenha mais chance de engravidar. Então, existem pílulas com estrógeno natural, que são menos trombogênicas, e existem pílulas também só com progesterona, o próprio DIU, como a gente já falou, que ela pode usar nesse período, que são bem mais seguras. Existe uma forma de prevenir a trombose?
Existe. Quando as pessoas têm um fator de risco, se usa só pílula com progesterona e não pílula combinada. Também se usa uma droga, uma medicação, que é uma injeção, que é uma heparina de baixo peso molecular, quando a pessoa vai viajar ou quando vai ter uma imobilização prolongada, você usa para evitar a formação de trombos. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenham esclarecido as suas dúvidas, então a gente fica por aqui.